Bom dia, olá a todos os irmãos. É muito bom a gente poder estar tendo a tecnologia, né, para nos auxiliar nesse momento que está sendo difícil de irmos à capela. Eu vou estar dando a aula do Vem Segue-me essa semana, que nós vamos ver agora aqui em Mosias, do capítulo 4 ao capítulo 6, né? Semana passada nós tivemos uma aula muito boa da Fernanda, onde falou sobre o discurso do rei Benjamim, que falou um pouco sobre a expiação de Jesus Cristo, como nós podemos melhorar como pessoas, né? Então no capítulo 4 a 6 nós vamos estar vendo alguns tópicos, tá? O primeiro tópico aqui, por meio de Jesus Cristo podemos receber e manter a remissão de nossos pecados. O segundo tópico, ao nos arrependermos, ficaremos cheios do amor de Deus. Devemos vigiar nossos pensamentos, palavras e obras. O Espírito do Senhor pode realizar uma poderosa mudança em nosso coração. Deus me convida a fazer convênios com Ele, né? Então agora a gente vai estar abordando sobre cada um desses tópicos. E dentro de alguns tópicos eu coloquei alguns mini tópicos, né, subtópicos, para que a gente possa estar discutindo. Então, dando um prosseguimento, né, o rei Benjamim ele estava dando o seu discurso. Então no primeiro tópico ele nos ensina, por meio de Jesus Cristo podemos receber e manter a remissão de nossos pecados, né? Então o povo naquela época, quando eles estavam ouvindo o discurso do rei Benjamim, juntamente com a aula da Fernanda, eles puderam ver que nós aqui não somos nada, né? Nós somos pior que o pó da terra, né? Porque o pó muitas vezes ele obedece, nós temos o nosso livre-arbítrio e acabamos não, obedecendo à vontade do Senhor. Então o povo naquele momento ele pôde cair por terra e eles ficaram temente a Deus. E nesse momento eles começaram a implorar por perdão pelos seus pecados. Então nesse momento que eles pediram perdão pelos seus pecados, puderam ver que eles eram nada perante o Senhor, fez com que a expiação pudesse estar fazendo efeito na vida delas. Elas puderam ter sentido o amor de Deus para com eles, né? E assim eles então tiveram alegria, paz, né? Eles tiveram a remissão de seus pecados, que foram testificados por meio do Espírito, né? As palavras do rei Benjamim. Então eles tiveram um testemunho de que aquelas coisas que ele falou eram verdadeiras, né? Porque desde o início, né, do plano do Pai Celestial, ele criou esse plano para que nós pudéssemos voltar à presença dele. Então existia uma expiação e o rei Benjamim ensinou isso para aqueles povos, para que os pecados deles pudessem ser redimidos por conta dessa expiação, né, que o Senhor ele criou para nós. E isso também se aplica a nós, né? Nós podemos ser limpos de nossos pecados, né, por meio dessa expiação. Então, Jesus Cristo, ele pegou todas as nossos pecados, todas as nossas enfermidades, e ele pagou por cada uma dessas. Então é importante que nós possamos ter esse reconhecimento também pelo Senhor, pelo Salvador, né, e fazer com que possamos sentir a expiação diariamente em nossa vida e ter um testemunho dessas coisas, né, sentindo alegria e paz em nossa vida, certo? Segundo tópico, ao nos arrependermos ficaremos cheios do amor de Deus, né? Como que nós podemos saber se reconhecemos a remissão dos pecados, né? Essa perguntinha que eu coloquei aí. Então, na primeira parte aí, né, que nós podemos saber é por meio de uma poderosa mudança. Então no versículo de Mosias 4, 13 a 16, ele nos mostra um pouco sobre isso. Diz assim, eu vou estar lendo só o versículo 13, tá? E não tereis desejo de ferir-vos uns aos outros, mas sim de viver em paz e de dar a cada um de acordo com o que lhe é devido. Então nós vamos ter um amor por Deus e essa mudança vai fazer com que nós mudemos a nossa forma de agir. Nós vamos querer fazer as coisas corretas e não querer praticar o mal, não ferir as pessoas, não querer o mal do nosso próximo, né? Então nós vamos querer ajudar as pessoas, nós vamos querer viver os ensinamentos de Jesus Cristo, né? Que é amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo, né? E isso tudo é muito importante porque nos versículos abaixo, né, que se encontram aqui,
Nós vemos também que Jesus Cristo, né, o rei Benjamim, nós vemos os ensinamentos de Cristo, que nós vamos poder compartilhar essas coisas com nossos filhos, com nossa família, com as outras pessoas, né? Aqui no caso ele está falando muito bem sobre as famílias, né? Que nós vamos poder estar... Os pais, vocês pais, devem se preocupar com seus filhos, né? Isso são em questões materiais e principalmente espirituais. Porque hoje nós vemos como está o mundo, está bem difícil, e nós precisamos que vocês possam fortalecer as famílias de vocês. E por isso é importante estar estudando o Vem Segue-me todos os dias. É responsabilidade dos pais para que os filhos possam crescer em luz e verdade, até que eles possam ter suas próprias pernas para isso. Então, nós tendo essa mudança, essa remissão de nossos pecados, sentindo aquela alegria, né? Nós vamos poder ter o desejo de servir ao próximo. Como eu disse no tópico anterior, nós devemos reconhecer que nós somos nada perante ao Senhor e que nós somos como mendigos, né? Então, quando nós vemos alguém que precisa de ajuda, né, nós podemos estender a nossa mão e ajudá-la, porque nós também dependemos do Senhor, assim como essas pessoas podem depender de nós para sua ajuda. Devemos vigiar nossos pensamentos, palavras e obras, né? Então, a primeira parte aí, da mesma forma que o Senhor ele trabalha, que Deus trabalha, Satanás também trabalha conosco. Ele vai fazer de diversas formas para que nós possamos tropeçar e deixar de fazer as coisas corretas, né? Para que nós não atinjamos esse amor, né, pelo Salvador, esse testemunho que o rei Benjamim tentou ensinar para as pessoas, para que eles pudessem ter aquela mudança de coração, para fazer as coisas corretas, né? Então, Satanás ele vai tentar fazer de diversas formas. Um exemplo, vamos dar 2 exemplos. Nós nunca vamos começar tropeçando, né, em algo muito grande. Então, uma pessoa que ela tem dificuldades com drogas, né, drogas ilícitas, ela nunca vai acordei hoje e agora eu vou usar drogas, né? Ela às vezes começa com amizades que falam sobre isso, então ela começa a aceitar essa ideia e brinca com isso e tudo mais. Então, ela começa a pensar sobre isso. Depois ela pode acabar começando a falar junto com esses amigos. E às vezes ela depois de um tempo, já está normal, já começa a estar tudo certo, legal. Então ela começa a agir, né? Pode acabar usando alguma coisa. Então aí nós vemos que nunca começamos de algo grande, mas sim das pequenas coisas para que possamos tropeçar em coisas enormes no futuro, né? Coisas grandes. E isso, eu dei um exemplo de drogas, que é algo bem grande, né? Mas vamos ver algo mais cotidiano, algo mais menor. Então, por exemplo, o estudo das Escrituras. Muitas vezes nós vamos começar a pensar, eu já estudei ontem, agora preciso fazer isso aqui, aquilo ali, então daqui a pouco eu estudo, né? Eu vou começar a ficar com um pouco de preguiça. E aí você acaba deixando um pouco disso. Muitas vezes, depois, quando você está estudando essas Escrituras, você acaba deixando de estar com o espírito de oração. Muitas vezes esses pensamentos, palavras e obras nem sempre são algo literalmente que está aí. Então, quando você está estudando as Escrituras, quais seriam essas palavras? Você estaria sem o espírito de oração. E isso você não estaria em não estaria em sintonia com o Senhor, com o Espírito, para poder conversar. Então, as suas palavras seriam as palavras espirituais, para que você pudesse estar estudando e receber revelação, né? Porque é um momento onde nós fazemos uma troca, onde nós podemos estar levando nossos pensamentos, nossa leitura, nosso estudo ao Senhor, e ao mesmo tempo Ele também nos dá respostas, né? Então é uma conversa. Então aí estariam as palavras. E enfim, nós deixaremos de ler as Escrituras por um dia, aí depois, não vou ler hoje de novo, até que a gente perde o hábito de ler as Escrituras diariamente. Então, nós começamos pensando, nós deixamos de ter o Espírito para estudar, de receber as revelações, para conversar com o Senhor, e também acabamos deixando de ler as Escrituras por completo depois. Mas o Senhor ele é tão bondoso conosco que Ele tem o seu amor por nós. E isso faz com que nós possamos nos arrepender diariamente, possamos levantar nossa cabeça e permanecer firmes no Evangelho de Cristo. Então tem uma escritura aqui, em Moisés 4:30, que diz muito bem sobre o que eu estava dizendo agora.
E diz assim: isto, porém, posso dizer-vos, se não tomardes cuidado com vossos pensamentos, com vós mesmos, e vossos pensamentos, e vossas palavras, e vossas obras, e se não observardes os mandamentos de Deus, nem continuardes tendo fé no que ouvistes concernentes à vinda de nosso Senhor, até o fim de vossa vida perecereis. E agora, ó homem, lembra-te e não pereças, né? Então, aqui nós vemos que o Senhor, ele pede para que nós possamos tomar cuidado conosco, com a gente mesmo, tá? E nossos pensamentos, palavras e obras, que nem eu disse, pode acontecer coisas, para deixarmos de seguir os caminhos de Deus e não guardar os seus mandamentos. Então, o Senhor ainda diz ali no final: e agora, ó homem, lembra-te e não pereças. Então aí entra aquele alerta, né? Ó, não esquece, cuidado com isso, tá? Então o Senhor, ele nos ama e nos dá o arrependimento para isso, certo? Quando nós somos fortalecidos e deixamos com que a expiação faça parte de nossa vida e sentimos o amor de Deus, ele faz com que tenhamos esse próximo tópico. O Espírito do Senhor pode realizar uma poderosa mudança em nosso coração. Aquele povo, quando eles ouviram as palavras do rei Benjamim, depois de um tempo, ele pediu para que os seus servos, os mensageiros, as pessoas fossem lá verificar como que aquelas pessoas estavam se sentindo, né? E eles puderam ter uma... O rei Benjamim ficou bem contente, né? Então aqui nos versículos 1 a 5, né, diz um pouco sobre como foi esse feedback, né, que deram a respeito do discurso dele, né? Então diz assim, eu vou estar colocando só o 3 e o 5. E também nós mesmos, que depois que eles reconheceram, eles viram que aquelas coisas que o rei Benjamim eram boas, né? Então ele diz assim, e também nós mesmos, pela infinita bondade de Deus e manifestações de seu Espírito, temos grandes visões do que está por acontecer. Se fosse conveniente, poderíamos profetizar sobre todas as coisas. E estamos dispostos a fazer um convênio com nosso Deus, de cumprir a sua vontade e obedecer os seus mandamentos em todas as coisas que ele nos ordenar, para o resto de nossos dias, a fim de que não recaia sobre nós um tormento sem fim, como foi anunciado pelo anjo, e não bebemos do cálice da ira de Deus. Então, as pessoas, naquele momento, elas sentiram que aquelas coisas eram verdadeiras, certas, e eles acreditaram aquilo. E quando elas sentiram aquilo no coração delas, elas não tinham como negar. Da mesma forma que nós, quando oramos, e podemos sentir as coisas de Deus sendo testificadas para nós. Nós não podemos negar a Cristo. Nós não podemos negar um testemunho do Espírito Santo. Então, elas tiveram o desejo de fazer convênios com Deus. Elas tiveram essa vontade por si mesmas, né? Da mesma forma que nós devemos desenvolver ao estudar as Escrituras, nós devemos sentir aquela alegria, nós devemos sentir o amor de Deus e querer sempre mais. Sempre estar mais próximo do Pai Celestial. Então, naquele momento, nós vamos estar vendo agora no versículo 5 e 7, mais um pouco. Então, o versículo 5, né, já disse que eles, já li anteriormente, que estava dizendo que eles estavam dispostos a fazer um convênio com o Senhor para que eles pudessem obedecer os mandamentos e para que as coisas ruins não recaíssem sobre eles, né, por estarem negando o Espírito. Então, no 7 diz assim, e agora, por causa do convênio que fizestes, sereis chamados progenie de Cristo, filhos e filhas dele, porque eis que neste dia ele vos gerou espiritualmente, pois dizeis que vosso coração se transformou pela fé em seu nome, portanto nasceste dele, e vos tornaste seus filhos e filhas, seus filhos. Então, nesse momento, o Senhor, ele aceitou, né? O rei Benjamim disse para elas que no momento que elas tiveram esse desejo por si mesmas de fazer um convênio com o Senhor, elas foram geradas espiritualmente, né? Então elas tiveram fé para o arrependimento, e o arrependimento para o batismo,
né, que elas iriam estar abrindo a porta, né, para o caminho do Senhor. Nesse momento elas se tornaram novas criaturas. Da mesma forma que nós, irmãos e irmãs da aula calcar do Alto 2, nós aceitamos seguir o Salvador. Mesmo nessa dificuldade que nós estamos tendo hoje de poder estar fazendo Vem Segue, as reuniões em nosso próprio lar, nós devemos permanecer firmes e buscando esse testemunho diário e se fortalecer, né? Então é muito importante, como nós vimos anteriormente, as famílias, os pais poderem estar ajudando para que isso aconteça. E eu sei realmente que essas coisas são verdadeiras. Eu sei que Jesus Cristo ele nos ama e que por isso esse plano existe. E o Senhor está olhando por cada um de nós, mesmo nesse momento difícil. No próximo tópico, Deus me convida a fazer convênios com Ele, né? Então, Jesus Cristo, naquele momento, o rei Benjamim ele ensina várias coisas, né, para eles, porque eles decidiram fazer os convênios. Então é bom os irmãos estarem lendo também, no capítulo 5, isso. Ele diz assim, a partir do 7, né, ele já começa a falar um monte de coisas sobre Jesus Cristo. Que Jesus Cristo foi que possibilitou a libertação, né, para nós, no caso, salvação, e que nós estaríamos à mão direita aqueles que aceitassem os ensinamentos de Cristo e aceitassem seguir esse caminho. E que possamos então obedecer os mandamentos, ser batizados, receber o Espírito Santo, né? E ele diz que isso tudo é muito importante para que nós possamos então tomar, né, o nome de Cristo, que é um dos convênios que nós fazemos também. E nós renovamos isso todo domingo, né? Por meio do sacramento, que é muito importante. Então, todos esses convênios que nós fazemos com o Senhor, que Ele nos convida a fazer, podem ser renovados por meio do sacramento. E outras coisas como ir ao templo e tudo mais. Então é muito importante. Ele sabe que muitas vezes nós vamos acabar transgredindo, vai ser difícil, né, nessa vida. Então Ele possibilitou o arrependimento. Depois que nós fomos batizados, recebemos o Espírito Santo e tudo mais. Então o arrependimento serve para que nós possamos nos limpar e voltar a esse caminho correto. No capítulo 5, versículo 15, Mosias ele faz um convite para nós, que diz assim: portanto, quisera que fosseis firmes e inamovíveis, sobejando sempre em boas obras, para que Cristo, o Senhor Deus onipotente, possa selar-vos como seus, a fim de que sejais levados aos céus e tenhais salvação sem fim e vida eterna, por meio da sabedoria e do poder e justiça e misericórdia daquele que criou todas as coisas no céu e na terra, que é Deus acima de tudo. Amém. Então o Senhor aqui inspira a rei Benjamim para que faça um convite às pessoas naquele momento, para que elas fossem firmes, inamovíveis, sobejando toda boa obra e todas as coisas sobre os ensinamentos que ele deu ali naquele momento, para que eles pudessem então ter a salvação e a vida eterna e não fossem lançados para fora do reino de Deus. O mesmo serve para nós. O Senhor ele quer que nós possamos estar firmes, inamovíveis e em meio dessa dificuldade. Então, no momento que nós deixamos a expiação de Jesus Cristo fazer efeito na nossa vida, nós vamos fazer com que esse convite ele seja, nós estejamos cumprindo ele na realidade, né? Porque ao longo da nossa vida nós devemos sempre estar cumprindo esse convite, né, que o Senhor ele nos dá de vir e segui-lo, né? Então eu realmente sei que essas coisas são importantes. E o 6º tópico é sobre o capítulo 6 de Mosias, que eu coloquei assim: bênçãos por serem unos no Senhor. Então, nesse capítulo ele é bem curto, né? Eu espero que os irmãos tenham lido. Então, vocês viram que é bem curtinho e ele só diz sobre que o rei Benjamim, ele pegou os nomes das pessoas que aceitaram fazer o convênio com ele e ele terminou seu discurso, pegou os nomes dessas pessoas e ele faz com que elas continuem aprendendo sobre o Evangelho e todas as coisas. Elas viveram seguindo esses ensinamentos que foram dados no discurso ao longo do seu reinado.
E durante o reinado do rei Benjamim, eles tiveram paz naquela terra. Foram 3 anos de paz, e eu sei que essas coisas são verdadeiras, porque se nós aplicarmos essas coisas em nosso lar, em nossa vida, nós vamos ter paz. Não quer dizer que não vão acontecer problemas, que não vamos ter dificuldades, mas eu sei que o Senhor ele vai estar ao nosso lado, nos dando conforto e alívio para nesses momentos difíceis. Que nós possamos sempre ter o Senhor Jesus Cristo em nossa mente, para que nós possamos tê-lo, sentir o seu abraço. E nesse momento vai ser quando nós vamos poder sentir o amor de Deus. Nós vamos precisar muitas vezes nos arrepender, mas que possamos permanecer firmes, inamovíveis e constantes no caminho que Ele nos deu, para que possamos então ter a possibilidade de voltar um dia. Eu sei que Ele nos ama e que Ele vive hoje. Eu sei que Deus ele criou um plano, e que esse plano é perfeito, e que Cristo ele é o centro. É essa aula que eu deixo com os irmãos de Calcaia do Alto 2, do Vem e Segue-me, de Mosias 4 a 6, em nome de Jesus Cristo. Amém.